estão ficando velhos. E a gente não vê jovens com essa aspiração. Então precisamos orar. Eu tenho orado para Deus levantar jovens nesse ministério. E eu digo que o Josué é fruto da oração do pastor Antônio Gilberto. O professor Josué foi levantado aqui no campo do Tirirical para trabalhar com as línguas originais da Bíblia. E ele está indo agora dia 27 de dezembro para os Estados Unidos para fazer uma especialização em línguas bíblicas, e de lá da América só Deus sabe para onde ele irá. Se para a África, se para a Ásia, se para a Europa, se para a América do Sul, mas a sua vocação será trabalhar para traduzir Bíblias para aqueles povos que ainda não têm nada no seu idioma. E nós temos aqui a honra e a satisfação de ter o Josué ainda esses dias conosco no Brasil, e não poderíamos perder a oportunidade de ouvir. Ele tem aí um recado e um aviso de Deus para os irmãos, e eu quero pedir para esta classe que se forma hoje ajudar o Josué em oração, para Deus sustentá-lo nesse ministério e ajudar também naquilo que Deus tocar no seu coração. Palavra com Josué. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. É uma alegria estar aqui, um privilégio também, um evento que para mim é histórico como este. O Campo Tirirical sempre teve uma marca de zelar pelo ensino. Algumas igrejas têm ido, pastor, que as nossas festas antigamente, sábado à tarde, domingo à tarde, era estudo bíblico da palavra de Deus, ou com o pastor Joaci ou com o pastor José Soares. E, infelizmente, algumas pessoas estão mudando o sentido da coisa, mas o ensino sempre foi valorizado no Campo Tirirical. E não é porque ele é meu amigo, está aqui, me elogiou, não, é porque a admiração é recíproca. O professor Noab é uma das pessoas que tem mais lutado pela organização do Departamento de Educação Cristã no Campo Tirirical. Isso aqui também é resultado dessa luta. O professor Silvio, a irmã Francisca, tive também o privilégio de ter estudado com ela no seminário, e isso também é fruto dessa nossa ansiedade no Campo Tirirical. Então, louvo a Deus por esse privilégio. E com a chegada do nosso pastor presidente, Osiel Gomes, deu mais uma alavancada ainda mais nessa área também do ensino. E até lembro uma frase um pouco mais abrangente que o pastor Osiel falou na terça-feira. Ele disse o seguinte: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E ele, sabendo disso, ele está investindo nos irmãos, porque ele sozinho vai chegar a lugar nenhum levando a igreja, ou conduzindo a igreja Tirirical. Ele precisa da ajuda dos irmãos. E todo esse nosso esforço aqui do Departamento de Educação Cristã é para ajudar aqueles que estão à frente dos trabalhos, onde nós nos estamos, né, que foram chamados por Deus. O filósofo Olavo de Carvalho, ele diz assim: no Brasil, as pessoas sempre perguntam assim: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Aplicando para os irmãos que são auxiliares, vocês fazem por dinheiro ou por prazer? Prazer. Todo tempo dá prazer ser auxiliar? Todos os momentos é prazeroso ser auxiliar? Não. Dá dinheiro? Não, também não. Então não é nem por dinheiro e nem por prazer. Por é pelo amor. quê? Por amor. Vocação. Vocação é aquilo que você faz quando não dá nem dinheiro e nem prazer, mas você faz. E nesse sentido, eu escrevi um livro, já o meu segundo, O Preparo Missionário. E a frase que abre este livro é um jargão muito usado no meio cristão: Deus não chama os preparados, Deus prepara os chamados. Eu concordo em parte com essa frase, porque parece que nós não temos nenhum papel nesse nosso preparo. Três terça-feiras atrás, o pastor Ziel falando também, ele disse sobre escrever livro, mas isso se aplica à nossa vida de maneira geral. Deus, ele dá o talento, mas ele
não dá a caneta, né? Então, o caboclo escrever, ele tem que pesquisar, tem que fazer a parte que Deus deu talento para ele escrever, mas ele tem que ir atrás para poder escrever, tem que pegar a caneta para escrever. Então, o nosso preparo, Deus nos chamou, Ele faz a sua parte, nos preparar também, mas tem a nossa parte, que vai ser 5 meses aqui em sala de aula, a parte de vocês, largar tudo, pegar ônibus, aqueles que não tem carro, pegar a moto e vir para cá, para estudar, para buscar mais preparo para fazer a obra de Deus melhor. E esse livro é até interessante, porque eu estive olhando a matriz curricular, matérias bem práticas, poucas teóricas, são práticas. E esse livro, ele traz muito aspecto prático do preparo daquele que Deus chamou, daquele que Deus vocacionou. Embora o foco seja para o preparo missionário, mas também pode ser para aqueles que foram chamados por Deus para se prepararem, ou para fazer algo para Deus, eles precisam se preparar. Então, neste livro eu trabalho o preparo espiritual. Aquele que for vocacionado, ele sabe que ele está indo para uma batalha que não é vencida com armas humanas, ela é vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar esse preparo, e às vezes a gente pensa nesse preparo espiritual só no sentido de ter poder para fazer um milagre, mas preparo espiritual é principalmente a experiência com Deus. Todos os grandes líderes que Deus levantou, todos os grandes servos que Deus levantou na Bíblia, eles tiveram um período, que às vezes nós chamamos hoje de deserto, mas foi um momento que eles tiveram de ter essa experiência com Deus. E o preparo espiritual trabalha nesse sentido. Temos também o preparo linguístico. Para o missionário, ele saber a língua do povo com o qual ele vai trabalhar. No caso dos irmãos aqui, que vão trabalhar aqui mesmo no Maranhão, em São Luís, mas vocês têm que saber usar a linguagem daqueles que para quem vocês vão pregar. Não adianta, talvez, tem alguém que faça o curso de bacharel aqui? Entre os auxiliares, curso básico, teologia, faz. Não adianta você pegar aquela linguagem lá da sala de aula e querer levar para o culto de ensino, que não vai funcionar. Você tem que simplificar e falar aquilo que você aprendeu em sala de aula na língua que o povo entenda. O Evangelho é pregado na sua simplicidade, no poder de Deus. Em terceiro lugar, eu falo do preparo intelectual. E o preparo intelectual é conhecer as bases bíblicas e teológicas de missões. Da mesma maneira, os irmãos entenderem a base bíblica do trabalho que vocês estão fazendo. A base teológica desse trabalho que vocês estão fazendo é bíblica essa tarefa? Ser um auxiliar na obra de Deus é bíblico, é teológico? É Deus mesmo que está me chamando para fazer isso? Tudo isso está baseado na Bíblia. Eu trabalho também o preparo transcultural, que é conhecer a cultura do povo também com o qual você está trabalhando. Talvez, não sei se todos aqui trabalhem em regiões mais de periferia, mais estilo invasão ou bairro, mas tem alguns lugares que é conjunto. Fazer culto na rua, talvez vá só você e a sua equipe, não vai aparecer ninguém da comunidade para assistir o culto na rua. Um exemplo bem claro, o pastor Marcelo aqui na área do Coapã. O Coapã é um dos bairros que mais se investe em muro. Você dá uma volta no Coapã, é um muro mais diferente que o outro, porque eles investiram muito em muro. Então, a tática de fazer culto na rua vai ter pouco efeito. Você anda à noite no Coapã, você não acha uma viva alma naquele Coapã. Acha no Ipen, mas no Coapã não acha. Então, o preparo transcultural é para nos ajudar a entender o modo de vida, o estilo de vida das pessoas com as quais eu estou trabalhando. Depois do preparo transcultural, vem o preparo teológico. E preparo teológico, às vezes a gente confunde só com o preparo ou com o estudo em sala de aula, numa escola bíblica dominical, no seminário que nós temos aqui. Mas quando eu falo preparo teológico, principalmente para o missionário, é ele entender o que é o Evangelho. Porque às vezes nós estamos pregando na nossa igreja dizendo que é teologia, ou melhor, que é Evangelho. Nós estamos então pregando Bíblia, e não é. Eu tenho que ter essa base para saber o que é o Evangelho. Se o que estou pregando é realmente Bíblia ou é as minhas próprias convicções, minhas próprias ideias. O povo está sedento de Bíblia. Alguns alunos meus dizem assim, mas o povo não gosta de Bíblia. A minha pergunta é, como é que você está ensinando a Bíblia? Essa é a questão. Porque às vezes é muito fácil, eu como professor, inclusive estou assim porque estou vindo da sala de aula, é muito fácil eu colocar a culpa na minha turma, dizer que eles não aprenderam porque não quiseram. Mas a culpa em primeiro lugar é minha como professor, como dirigente,
como um líder da congregação. E esse vai ser um espaço muito bom para vocês terem essa experiência prática. E é bom que vão ter aula com pastores também, que tem... O pastor Eduardo já teve experiência pastoral, mas eu não tive, o professor Silvio não teve. Então nós não podemos dar uma experiência para vocês que nós não tivemos. Então quando vão ter aula com o pastor, já vão ter esse lado de experiência prática. E por último, eu trabalho o preparo psicológico. Preparo psicológico é aquele preparo que quando der vontade de desistir, quando der vontade de não continuar mais, porque não dá dinheiro e nem prazer, mas você lembra que você tem uma tarefa, que você foi chamado. Porque tem hora que nem o preparo espiritual vai resolver. O pastor Zé sempre diz assim, tem dia que eu acordo e que eu acho que nem sou crente, não quer nem pisar na igreja, mas o preparo psicológico vai lhe ajudar nisso. Eu sempre gosto do exemplo de Paulo e Silas. Depois de pregar o evangelho, a recompensa que eles ganham é de ser açoitados. Mas à meia-noite, diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Cantar e orar na tranquilidade, às vezes é fácil, mas na dificuldade, cantar a Deus na dificuldade, né, tem que ter muita convicção do chamado. E sempre lembrar das palavras de Paulo em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas, todas as situações, naquele que me fortalece. É nisso que você tem que se agarrar, é nesse chamado. Certa feita eu estava na sala de aula, nesse dia só foi uma aluna, e ela queria ir embora. Eu disse, não, mas você veio, vamos ter aula. Aí começamos a conversar, tá bom, então não vai ter aula, vamos conversar. E aí eu falei da minha vida um pouquinho, que na minha sala de aula rola de tudo, de Bíblia, inclusive minha última aula agora, aqueles que fizeram o teste aqui de bacharel para fazer o curso, tem uma prova de inglês. Foi a prova que eu apliquei para o pessoal da avançada, foi uma prova de teologia em inglês para eles. Ele dizendo, não, você vai catequizar a gente. Não, é só para vocês terem uma ideia de inglês técnico. E eu não tenho essa de falar, eu falo vários assuntos. E nesse dia eu comecei a falar da minha vida para ela. E a pergunta foi assim, e se não for Deus? Aí eu me zanguei, né? No sentido positivo, brincando com ela. Aí eu comecei a contar um pouco da minha história. Tudo que eu tinha passado e perguntava no final da frase, eu dizia, e se não for Deus? Contava outra coisinha para ela e disse, se não for Deus? No final ela estava chorando. E aí eu perguntei só se ela queria aceitar Jesus. Ela disse que sim, e na sala de aula ela aceitou Jesus ali. Porque temos que ter essa convicção, que foi Deus que nos chamou. Porque nós vamos desistir na primeira dificuldade. O saudoso pastor de São Queiroz escreveu um livro muito famoso de Igreja Local e Missões. Quando alguém dizia para ele que tinha vocação para missões, ele dizia, olha, está aqui a lista de livros que você vai ler. Leia esse material e faça um resumo para mim. Era o primeiro teste. Se eu tinha chamado mesmo, eu ia fazer com alegria. Se ele não tinha chamado, desistia na primeira hora. Então, isso é o preparo psicológico. E a certeza de que eu fui chamado também. Não desistir na primeira dificuldade. Então, esse material muito prático e vai lhe ajudar bastante. Eu encerro ele contando uma pequena história. Tem um pastor, o Tiago, não lembro o nome dele agora, ele coloca alguns vídeos, e muitos vídeos são explicando, ele escolhe uma palavra e explica aquela palavra. Aí um vídeo ele está falando sobre sonho, e ele falou de José. Ele disse, José teve um sonho aos 17 anos. E eu lembrei também que Deus me chamou aos 17 anos, inclusive a pessoa que Deus me chamou, ontem eu tive o prazer de dar uma cópia do livro para ele, foi o pastor Júlio Alves. E eu fiquei pensando neste sonho. E quando Deus nos dá um sonho, ele não é um sonho individualista. O grande ativista americano, o pastor Martin Luther King, ele teve um discurso que marcou a história, e o título era Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. E o sonho que ele tinha não era só para ele queria que todos os negros americanos tivessem os mesmos direitos que os brancos. Da mesma forma, José, quando Deus lhe deu o sonho, não era um sonho só para ele. O sonho que Deus deu para José foi para ele libertar, para ele salvar a vida da sua família, do seu povo, que depois viria a ser uma nação. Da mesma forma, Deus me deu um sonho. E não é que eu luto por ele, mas não é porque é um sonho só para a realização de Josué. Mas é para que uma parte
daqueles 180 milhões que não tem nada da Bíblia na sua própria língua, possa um dia ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, traduzido, escrito na sua própria língua. E todo esse esforço, irmãos, vocês estão aqui, nós estamos aqui, é porque Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor. E todos os povos, tribos, línguas e nações por toda a eternidade. Esse material é um material muito prático. Se irmãos puderem nos ajudar, custa R$30, é para ajudar a nossa passagem. Vamos viajar no dia 27 de dezembro, já compramos as passagens, mas eu preciso restituir o dinheiro de 2 passagens, porque eu ganhei 2. Só aí são $2.500, multiplicando de 3,75 estava ontem, aí vai dar mais de R$9.000, R$9.300 e poucos reais. Desse dinheiro, desses $2.500, para a glória de Deus, já temos $930 já de ofertas. E o livro é para ajudar nesse sentido. Tem outras despesas ainda. Para a segunda etapa ainda falta $18.900. Mas essa segunda etapa está na mão de Deus, a gente vai lutar depois. Por enquanto, são as passagens, tá? Nós puderem nos ajudar adquirindo esse material. Também estamos dispostos a ir na sua congregação, se você quiser, para a gente treinar a sua congregação nessa área de missões, mobilizar a igreja para entender que missões é a tarefa de toda a igreja. Nós também estamos à disposição até o dia 26 de dezembro. Muito obrigado, professor. Deus abençoe. Continue firme nessa sua tarefa. Então, tem livro lá embaixo, tem Josué. Pronto, se os irmãos quiserem mais tarde, procurem o Josué. Se você, caso não trouxe dinheiro hoje, quer um livro, fale com ele, combine. E ele aí vai ver um meio de fazer o livro chegar em suas mãos. E após saber efetivamente quem está matriculado, eu irei entregar um material desse impresso para cada um dos senhores, mas alguns já receberam. Esse material aqui explica detalhadamente o projeto deste curso. Nessa primeira etapa aqui eu tenho a matriz curricular, a explicação sobre a matriz curricular. O curso é composto de 10 disciplinas. 10 disciplinas. Se nós estamos projetando 5 meses para o curso, então eu preciso me esforçar e oferecer para os senhores e senhoras, estou vendo ali uma esposa de obreiro, me perguntaram se poderia matricular a esposa. Pode. Os que não trouxeram a esposa, quiserem trazer, podem trazer. Agora, tem que pagar, irmão? Tem que pagar, infelizmente, até porque a sala é pequena, né? Se fosse aqui, até poderia a esposa simplesmente acompanhar. Mas aqui não tem também o caráter de sala de aula, vocês vão precisar escrever, vocês precisam sentar numa carteira escolar com braço, então vai ser lá embaixo. Nós iremos dividir esse grupo aqui provavelmente em 3 turmas, turma A, turma B e turma C. Então, a partir do próximo sábado, todos vocês estão no grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo, levanta a mão. Olha, tem muita gente. Muita gente. Então, eu vou passar um material para vocês assinarem. Eu acho que eu deixei lá embaixo, professor. Eu imprimi, está lá com a Francisca. A lista de chamada está subindo. Essa aqui o professor José vai trazer para você colocar o seu telefone. Telefone com o WhatsApp. Eu acho que todos têm, não tem? Quem não usa o WhatsApp, levanta a mão. Aí temos alguns. Mas nós iremos ver um método de comunicação com os senhores, né? Os que não têm o WhatsApp. Ele é da minha área, eu aviso ele. Pronto, aí ó. Às vezes a pessoa não tem o WhatsApp, mas tem um amigo, né, que é da mesma área. Com certeza o teu filho, o teu neto mexe em celular e ele entende tudo.
Você pode, se quiser, cadastrar o WhatsApp do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, para que você se mantenha informado sobre as decisões do curso. Mas seria importante você ter essa tecnologia só para receber as informações. O nosso horário, meus irmãos, é de 14h30 às 17h30. São 3 horas de aula cada sábado. E a gente oferece aí um intervalo às 16 horas. 16 horas, das 16 às 16h15. Temos um pequeno intervalo. E nós temos uma missionária que trabalha aqui na área 1, a esposa do missionário Neucivaldo. Ela sempre traz um lanche, suco, refrigerante, cachorro quente, hambúrguer, misto quente, e fica lá embaixo à disposição dos irmãos. Claro que tem que pagar. Eu ia perguntar se estava incluso, né? Não. Mas aí às vezes ela tem também cafezinho, então a gente tem esse intervalo de 15 minutos. A gente vai dar esse intervalo hoje, que eu recebi o comunicado que ela está lá embaixo, e não dar esse intervalo é prejuízo para ela. Professor Rocha, Pastor Rocha, o senhor quer dar uma fala? Ah, sim, tem alguns que trouxeram o dinheiro dos CDs. Os senhores estavam me procurando sobre o dinheiro dos CDs, é o pastor Rocha que vai receber. No intervalo, o senhor vai estar em qual sala? Na sala de missões, lá na sala de missões. Então, no intervalo, você vai na Secretaria de Missões, procura o pastor Rocha e já pode efetuar o pagamento com ele. Pode circular aí à vontade. Todos vocês coloquem o seu nome e seu telefone de WhatsApp aí. Todos. Então, como eu estava dizendo, sobe um pouquinho lá, por favor. São 10 disciplinas. E o curso terá uma duração de 5 meses. Volta lá naquela introdução, um pouco acima desse quadro. Se são 10 disciplinas e 5 meses, nós iremos precisar estudar 2 disciplinas por mês. E o pastor Azar quer um curso que não seja demorado. Às vezes o aluno, quando fala assim, um curso de 4 anos, 4 anos eu não quero não. 2 anos, 2 anos, vai demorar muito. Então o pastor Zé, o irmão Nori, faça um curso de 4, 5 meses. A ideia era 4 meses, mas 4 meses a gente vai ter pouco tempo para oferecer para vocês um material de qualidade. E vocês precisam estudar, e tem algumas disciplinas que são necessárias. Então a gente está apertando aqui em 10 disciplinas para 5 meses, ou seja, 2 disciplinas por mês. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós iremos estudar uma disciplina a cada 15 dias. Quer dizer, uma disciplina começa no sábado e aquela disciplina encerra no sábado seguinte. É um curso intensivo. Isso significa dizer que os senhores não podem faltar. Porque se você faltar um sábado, você perdeu 50% de uma disciplina, você perdeu a metade de uma disciplina, aí você ficou reprovado naquela disciplina. Você está entendendo? Porque se uma disciplina são 2 encontros e você falta um, você perdeu a metade da disciplina. Eu vou botar pausa aqui. E aí não tem curso nenhum que aprove aluno com 50% de aproveitamento. Esse curso, ele te dá uma aprovação com 70% de aproveitamento por disciplina. O que significa isso? Quando você fizer uma disciplina, o professor, no final dos 2 encontros, vai fazer um testezinho.
uma prova, um trabalho, e você não pode tirar menos de 7. 7 é a nota mínima necessária para você ser aprovado naquela disciplina. Vocês estão entendendo? Então, aprovação 7 mínimo por disciplina e 8 no curso todo. É porque essa folha era para outra finalidade. Então, lá depois da função, você pode colocar a sua função e depois da função o telefone. A área não precisa colocar, que eu tenho lá no seu cadastro. Então, como é que funciona isso, irmão Loab? Explica aí. 7 por disciplina e 8 no curso. É porque ocorre de você, por exemplo, irmãos, quem não estiver entendendo, me pergunte. Se você tira 7 numa disciplina como vida cristã e vocação, aí você tira 9 numa disciplina como métodos de estudar a Bíblia. Se você tirou 7 em uma e 9 na outra, a tua média final é quanto? 8. 9 mais 7, 16 dividido por 2, 8. Então essa é a ideia. Você é aprovado tirando nota mínima 7 por disciplina e 8 no curso todo. Irmão Nobre, se eu tirar 7 em todas as disciplinas, eu estou aprovado? Não, você precisa tirar 8, média do curso final é 8, porque eu acredito que você vai tirar 10 em uma disciplina, vai tirar 9,5 em outra, vai tirar 9 em outra, vai tirar 7 em outra, e no final você vai ter aí os 8 que é necessário. Essas questões, meus irmãos, pedagógicas, elas são necessárias porque vai te ajudar a exercitar o caráter de estudante. Deixa eu dar aqui uma questão para os irmãos. Quando nós formamos a turma de bacharel em teologia, professor dando aula na sala, professor dando aula, os irmãos muito animados, todo mundo animado. Aí daqui a pouco começaram a vir as provas e os trabalhos. Aí os irmãos começaram a sentir dificuldades. Porque você ir na igreja, só ouvir o pastor pregar e voltar para casa, é bom e é fácil. Mas curso não é só você vir ouvir o professor ensinar e você voltar para casa. Tem algumas atividades do currículo, tem prova, tem trabalho, e às vezes é nesse ponto que alguns alunos desistem. Então eu quero pedir para você, não desista. Converse conosco, converse com o seu professor, converse com a secretaria do curso. Nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Se você sentir dificuldade, nos procure, mas não abandone. Que eu sei que muitos dos senhores estão fora da sala de aula há 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, não é? Que não entram numa sala de aula. Então tem muita coisa enferrujada aí, e não é fácil. Então a gente vai precisar colocar um azeitezinho para a engrenagem começar a funcionar. Então não se preocupe com as dificuldades, virão dificuldades intelectuais, dificuldades pedagógicas, muitas dificuldades irão aparecer, dificuldade de entender o que o professor está falando. Pergunte, interrompa o professor. A gente poderia aqui formar só uma turma aqui, todo sábado, mas a própria pedagogia diz que quanto maior o número de pessoas, menor o índice de aprendizado. Quanto menor o número de pessoas, maior o índice de aprendizagem.
Então, por essa razão, a gente prefere ter 3, 4 professores no sábado à tarde do que ter só um falando para todos. Entende? Eu fiz o FATEAD lá no Bueno Asa. Muitos dos senhores são bem antigos na igreja de São Luís e sabem, lá tivemos o primeiro curso de teologia do Maranhão. Começou com o IBPM, Estudo Bíblico Pentecostal do Maranhão, e depois a FATEAD, Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus. Eu estudei lá, não sei se algum dos senhores estudaram lá. As turmas lá, meus irmãos, eram super lotadas. No primeiro ano tinha turma A, B e C. No segundo ano tinha turma A e B. E cada turma eram pelo menos 50 alunos. Muita gente. O professor entrava na sala de aula assim, se apertando. Chegava na sala, fazia a chamada, aula, aula, aula até o fim. Na próxima aula, entrava na sala de aula, chamada, aula, aula, aula até o fim. Eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, de estudar no Cristão do Norte. O Cristão do Norte é uma média de 10 alunos por sala. Tem sala até com 6 alunos. Sala com 15 alunos. Aí que eu fui perceber a diferença de uma sala com muitos alunos e uma sala com poucos alunos. Lá no Bueno Asa, alguns conheciam o NOAB, alguns professores conheciam o NOAB. Lá no Cristão do Norte, todos os professores conheciam o NOAB, conheciam a Francisca, conheciam a Dara. Porque tinha tempo para isso, eram poucos alunos. A interação pessoal é muito maior. Irmão Nobre, como é que está a sua filha? Você disse na semana passada que ela estava adoentada, ela melhorou. Onde que numa sala de aula com 50 alunos, o professor vai ter condição de fazer isso? Se ele for fazer isso com todos, termina o horário e ele não deu aula. Entende? Então, quanto menor a sala de aula, maior o nível de aprendizagem. Por essa razão, nós disporemos aqui no sábado à tarde, se houver necessidade de 4 professores e 4 turmas, faremos isso. É claro que quanto mais salas e mais professores, maior o custo do curso. Então seria cômodo para o curso deixar todos vocês aqui e pagar só um professor. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é aproximar o professor ao máximo de cada aluno. O objetivo é fazer com que cada aluno de fato aprenda e entenda. O objetivo é fazer com que cada aluno não estou entendendo, professor, o senhor pode repetir novamente? O pior de tudo, meus irmãos, é você ficar envergonhado e não perguntar. Pergunte, incomode. Eu vou usar aqui um termo capitalista. Você está pagando. E o professor que a gente está convidando também será pago para dar aula. Entende? Então cobre. Pergunte. Explore o professor. É seu direito. Não volte para casa com dúvidas. A pior coisa é você nem sequer perguntar. Eu lembro, eu fui assistir uma aula, era um curso de pós-graduação em teologia, era uma especialização em um teólogo alemão chamado Paul Tillich. Ainda não tinha lido nada sobre Tillich na minha vida. Na verdade, eu conheci Paul Tillich, aquele teólogo, naquele curso. E aí o professor veio para dar a primeira aula, fazer uma introdução à teologia de Paul Tillich. E ele fez uma introdução linda, perfeita, que eu ficava assim, admirando a capacidade e a qualidade daquele professor. Uns 10, 15 minutos de introdução ele perguntou: alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?
O meu desconhecimento do assunto era tão grande, meus irmãos, era tão grande, que eu disse assim: professor, o que eu mais queria nesse momento era ter uma dúvida para lhe fazer uma pergunta. Eu não entendi nada, não tenho nem como fazer pergunta. Porque quem faz a pergunta é porque entendeu alguma coisa e criou uma dúvida aqui, não é? Aí ele pergunta. Houve um choque de aprendizado. Naquele momento eu não sabia nada, que nem pergunta eu tinha para fazer. Essa é a situação mais triste ainda, né? Mas assim, perguntem, não deixem passar nada. E nos procure o professor depois da sala de aula. Não pense assim: aquele irmão é mais inteligente do que eu, isso que eu vou falar vai parecer ridículo, essa pergunta aqui vai ser, como dizem lá fora, né, motivo de chacota, vão bulinar comigo. Não, aqui são santos, são só crentes, né? São crentes. Só irmão. Alguém pode até sorrir da tua pergunta. Se preocupe não, continue firme. O importante é você ser honesto com você mesmo e com Deus. Uma coisa que eu aprendi no seminário, meus irmãos, que eu acho que é interessante passar para os senhores, é uma frase que o diretor na época, o Tomé, ele disse o seguinte, eu nunca esqueci: Deus nos dá responsabilidades. Deus nos dá oportunidades, na medida das nossas responsabilidades. Deus nos dá oportunidades na medida da nossa responsabilidade. Significa que quanto mais responsáveis nós formos, mais oportunidades Deus nos dará. Quanto maior a nossa responsabilidade na obra de Deus, mais oportunidade na obra de Deus nos dará. Isso também se aplica ao curso. Alguém levantou a mão ali? Como vamos repor a aula caso não consiga vir? A pergunta do irmão se dá naquela fala que eu dei. Como a nossa aula será uma disciplina a cada 2 sábados, faltar um sábado é perder a metade da disciplina, portanto está reprovado. Como repor isso, né? Como recuperar? Bom, aí você reprovou naquela disciplina. Você pode procurar o professor para lhe dar aquela aula particular em outro momento. Mas isso vai ter custo. Isso vai ter um custo adicional, que o professor vai precisar se deslocar da casa dele, do bairro dele, e vir para cá para dar uma aula só para você. Entendeu? Para você não reprovar. Então a gente dá essa oportunidade, viu, irmão? De você marcar um dia na semana, de acordo com a agenda do professor, e ele repõe aquela aula. Aí fecha. Certo? Pode. Hoje é para nós tirarmos dúvidas. Pode falar, né? Sim, essa é uma outra opção. A outra opção qual é? O irmão faltou uma aula, portanto perdeu metade da aula, está reprovado naquela disciplina. A outra opção é essa que o irmão está falando. Você não precisa chamar o professor para repor a aula, você continua no curso. O curso é um ciclo de 5 meses, é um ciclo de 10 disciplinas. Quando fecharmos o 5º mês, fechamos as 10 disciplinas.
Vamos formar todos os alunos que foram aprovados durante esse ciclo e os que foram ficando pelo caminho, que foram reprovados em uma disciplina, que foram reprovados em outra disciplina, que faltaram. Esses alunos podem continuar o curso. Aí a gente recomeça o curso novamente, oferecendo aquelas disciplinas que os irmãos ficaram reprovados. Essa é uma outra forma de promover a formação dos que foram reprovados, retardatários, que ficaram para trás. Deu para entender? Provavelmente, com esse número aqui, serão 3 turmas. A sua pergunta é interessante. Eu acho que a tua pergunta me deu aqui uma ideia que pode resolver esse problema. Que pode resolver o problema. Gostei da pergunta do irmão, veja só. Como as disciplinas, elas não são necessariamente, tem que ser essa primeiro, esta segunda e esta em terceiro lugar, não é uma corrente sequencial, não é? Poderíamos combinar aqui, isso vai fazer um bem para todos os senhores. Turma A vai ter a disciplina de vida cristã e vocação. Turma B vai ter a disciplina de métodos de estudar a Bíblia. Turma C vai estudar a disciplina administração de igrejas. Aí se alguém faltar... Exatamente. Se alguém se perder, então ele sabe que na turma B ainda vai ser oferecida. Na turma C, aquela disciplina ainda vai ser oferecida. Então ele tem a oportunidade de conversar com a secretaria e falar, próximo mês eu quero estudar na turma C, porque eu fiquei com uma disciplina pendente. É uma forma de ajudar os senhores. Verdade. Pode ser assim, não pode? Porque para o curso nós não teremos nenhuma dificuldade de utilizar esse método. Eu vou contratar 3 professores que iriam dar a mesma disciplina nas 3 salas. Eu só contrato 3 professores para dar disciplinas diferentes em salas diferentes. Ajuda, gostei da pergunta. Também tem. Mas aí vai começar por outra vai. Olha, o irmão aqui é professor, né? Ele já fez uma leitura. Veja só, a questão que o irmão coloca, ela é sensata e é verdadeira. Na medida em que você vai para a turma C para fazer aquela disciplina que você perdeu, você vai perder a sua disciplina atual. Então, a única solução para isso daí aí ele está filmando aqui. Não, mas a questão que ele colocou, José, foi o seguinte: se o aluno faltou a sua disciplina, perdeu uma disciplina na sua turma, e no sábado, no mês seguinte, ou 2 meses depois, ele for querer repor aquela disciplina em outra turma, ele vai perder a disciplina atual da turma. Eu vou... Não vai dar certo. Ele vai fazer das mudanças que ele achar necessário. Ele está sabendo que está fazendo compromisso. Mas aí o pessoal já estão pensando mesmo, é só em faltar, é? Só pode, né? Sim. Essa questão da falta, o aluno faltou uma aula. Você já vai reprovar. Ele está reprovado naquela disciplina. Mas mesmo se ele ficar, se ele faltar uma aula, quando ele fizer
ele só pede, ou seja, ele buscou um recurso durante a semana. Buscou outros caminhos de aprender aquela disciplina. E aí, no momento que vai fazer a avaliação, e ele tinha uma boa nota. Mas a questão é que a avaliação, ela não se dará somente pelo trabalho, pela prova, pela pesquisa ou qualquer atividade que o professor passar, mas a participação em aula do aluno. E o aluno que falta uma aula, ele perde 50% da participação. Aí só 50% de participação não dá para aprovar um aluno. Como? Não entendi. Sim, aí resolveria. Porque olha só, no curso de bacharel, eu tenho uma turma na segunda e tenho uma turma no sábado. Aí resolve. Porque o aluno de segunda, se ele faltar, ele sabe que pode vir no sábado e repor aquela aula. Aí resolve. Para isso, para que aqui fosse algo semelhante, eu precisaria ter uma turma deste curso funcionando durante a semana. E nós temos muitos alunos. Eu preenchi aproximadamente de 300 a 400 cadastros de obreiros do campo do Tiriricá. Vou colocar